Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma atividade de fluidoterapia dominical do Grupo Espírita Fraternidade da cidade de Caieiras. É uma alegria estarmos novamente em torno do Evangelho, a fim de nos aprimorarmos, de levarmos os nossos conhecimentos. Então, vamos para a nossa prece, pedindo a Deus, Pai de infinito amor, que suas bênçãos recaiam sobre nós. Vamos pedindo a Jesus, nosso mestre e amigo, que possamos compreender os seus ensinamentos e, acima de tudo, colocá-los em prática no nosso dia a dia. E aos nossos amigos espirituais, pedimos que estejam conosco, nos envolvendo, nos intuindo e nos dando o direcionamento. Que Deus nos abençoe, que assim seja. Então, nosso tema hoje é Combatendo a Sombra. É uma passagem que está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, onde Paulo diz: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Veja bem, transformai-vos, é este o termo que Paulo usa na carta. E aí, esse texto que vamos estudar está no livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 31, com o mesmo título, né? Combatendo a Sombra. E Emmanuel, ele traz uma passagem, vamos falar um pouquinho sobre ela. Tá? Então, ele começa o texto dizendo assim: o aviso evangélico é demasiado eloquente, quer dizer, é certo, é correto, é justo, né? Todavia, é imperioso observar-lhe a expressão profunda. O apóstolo, divinamente inspirado, quer dizer, ele está sendo inspirado por forças maiores, né? Adverte-nos de que, em verdade, não nos será possível a tácita conformação com os enganos do mundo, tanta vez abraçados espontaneamente pela maioria dos homens. No entanto, não nos induz a qualquer atitude de violência. Então aqui a gente já faz um parênteses, né? Por muito tempo, infelizmente, né, os cristãos abraçaram a violência como um meio, como uma forma de fazer com que as pessoas ou se convertessem ao cristianismo, que isso é uma página muito feia, né, muito triste da história da humanidade. Então, a violência nunca foi o caminho, nunca. E é isso que Paulo está falando aqui. Quando a gente fala das sombras do mundo, dessa coisa material, né, dessa visão material do planeta, onde realmente passamos por dificuldades, onde realmente temos muitas coisas que nos afligem, que nos trazem preocupações, assim, muito mal, né? Essas sombras, elas estão no nosso dia a dia, né? Mas não é através da violência que vamos combatê-las, não é através da força, né? Não é através todo o trajeto, todo o exemplo que Jesus nos deu sempre foi através do amor, nunca através da violência. Então, essa vivência humana do que é bom e do que é mal, né? Do que é luz e do que é sombra, faz parte do nosso crescimento, né? Como
como seres imortais que somos, né? Marchando aí para essa evolução espiritual, reencarnando, tendo a oportunidade de aprender, de evoluir, de ir nos aprimorando através das leis divinas, né? Tudo isso só é possível através da matéria, através da reencarnação, através da oportunidade de estarmos sim num planeta de provas e expiações como estamos hoje, e nesse planeta que é uma escola, que é uma oportunidade de aprendermos, neste planeta nós temos a oportunidade de combater essas sombras, mas não enxergar essas sombras como algo externo, né? As sombras que temos que combater são as sombras que trazemos conosco, né? As nossas vicissitudes, os nossos vícios, os nossos defeitos. E é por isso que Paulo usa essa palavra, né? Que a gente não deve se conformar mesmo com o mundo, não. Mas a transformação é interna, é transformai-vos. E não transformar o mundo, é nos transformar internamente. Emmanuel continua no texto, ele fala assim: então, esse ensinamento não nos pede rebelião e gritaria, não nos aconselha azedume e discussão. A palavra da Boa Nova solicita-nos simplesmente a nossa transformação. Porque a partir do momento que cada um se modificar, que cada um trouxer dentro de si essa bondade, né? Esse amor que Jesus nos ensinou, neste momento estaremos vivendo num mundo transformado. O que vai transformar o mundo são as atitudes das pessoas, né? Falamos muito sobre o mundo de regeneração, que estamos caminhando para ele, mas não é o mundo que vai mudar, né? O mundo vai mudar em consequência das pessoas que passarão a ter novos hábitos, passarão a ter a compreensão de que a moral, né, de que o bem, de que o amor deve prevalecer. Então, é através dessa nossa reforma íntima que a gente vai conseguir aí esses objetivos, né? Vamos fazer com que o nosso pensamento atraia boas coisas e, consequentemente, isso vai se refletir na nossa vida material. Continuando o texto, Emmanuel coloca assim: não nos cabe, a pretexto de seguir o mestre, sair de azorrague, né, um tipo de uma arma, em punho, golpeando aqui e ali, na pretensão de estender-lhe a influência. Todos têm que ser cristãos, todos têm que aceitar que os ensinamentos do Cristo são os verdadeiros. Não é assim, não nos cabe isso, né? Nos cabe trazer o exemplo através das nossas ações de tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Emmanuel continua: é imprescindível adotar a conduta dele próprio, que em nos conhecendo as viciações e fraquezas, suportou-nos a rijeza de coração, orientando-nos para o bem cada dia, com o esforço paciente da caridade, que tudo compreende para ajudar.
Então ele suportou, né? Jesus, ele vem na sua majestade, no sentido da evolução espiritual, né? Em toda a sua luz, ele se torna humilde, se torna pequeno, para viver conosco aquilo que a matéria nos possibilita, e suporta todos os tipos de dores, de azedumes que a humanidade provocou no momento que ele esteve encarnado. Mas mesmo assim, as únicas atitudes, as únicas ações dele foram de amor e de ensinamento, né? Bom, aí Emmanuel continua: não movimentes deste modo o impulso da força, constrangendo os semelhantes a determinadas regras de conduta diante da ilusão em que se comprazem. Renovemo-nos para o melhor. Esse é o convite. Essa renovação, essa transformação é em cada um, não é no outro, não é no irmão, não é no companheiro, não é na família, é individual. A partir do momento que eu me transformar, que eu compreender que este movimento é interno, isso vai se refletir no externo. Eleva o padrão vibratório das emoções e dos pensamentos. E aqui tem um parágrafo lindo que Emmanuel coloca: cresce para a vida superior e revela-te em silêncio na altura dos teus propósitos, convertendo-te em auxiliar precioso de que a sementeira do exemplo é a mais duradoura plantação no solo da alma. Esse exemplo, isso sim é uma plantação duradoura que vai fazer com que o nosso externo se modifique, fazer com que aquilo que está em torno de nós se modifique, né? Então, não podemos realmente nos conformar com as coisas que acontecem por aí. Não podemos mesmo. É difícil, né? A gente vê tanta maldade, tanta coisa acontecendo que faz com que tenhamos dores e aflições, mas não é através da força e nem da imposição, é através dessa mudança de comportamento. E Emmanuel conclui: não te resignes aos hábitos da treva, mas clareia-te por dentro, purificando-te sempre mais, a fim de que a tua presença irradie em favor do próximo a mensagem persuasiva do amor, para que se estabeleça entre os homens o domínio da luz eterna. Então, que a nossa mensagem seja persuasiva, né? Persuasiva através desse exemplo, desse amor. Então, essa passagem de Paulo, que está em Romanos, capítulo 12, versículo 2, nos convoca, né, a não se deixar levar pelas coisas, pelas influências da matéria, pelo mal que existe sim no mundo material, mas acima de tudo nos convoca a essa transformação, a essa mudança de atitude, a essa mudança de ação, mudança de pensamento, né? Para que a gente, como diz Emmanuel aqui, para que a nossa presença irradie, seja um ponto de luz, né?
frente a essa sombra, que temos sim que conviver com ela, não aceitá-la, mas que nossas atitudes e nossas ações sejam de modificar, de mudança no sentido de irradiarmos, né? Sermos exemplo, sermos a viver aquilo que Jesus nos pediu, né? Não apenas falarmos, mas trazer isso em atitude, né? É esse o convite que essa passagem nos traz. É isso, que Deus nos abençoe, que Jesus nos envolva com a sua paz e que possamos compreender sim seus ensinamentos e praticá-los sempre. Que Deus nos dê uma boa semana, nos abençoando, e a nossa gratidão aos nossos amigos espirituais que nos sustentam, que nos dão um direcionamento, e peço que todos tenham desejo, né? Que todos tenham uma semana abençoada e fiquem todos na paz de Jesus. Fiquem com Deus, até a próxima.